Oi, gente querida, vamos chegando e hoje nós continuaremos a conversar sobre Mateus, no capítulo 4, especificamente do verso 8 ao verso 11. É a terceira tentação de Jesus. A primeira foi a que teve a ver com os elementos da sobrevivência. Os fins justificam os meios para sobreviver. A gente está autorizado a fazer qualquer coisa, transformar a pedra em pães, usar de qualquer recurso. E aí falamos muito a respeito disso, em duas sequências de 1 hora e pouco cada uma. Está aí gravado no meu YouTube. Aí depois passamos para o pináculo do templo, as tentações da religião. E eu falei mais 2 horas, 3 horas, em dois papos de graças diferentes. O último foi o de ontem, onde a gente ficou 1 hora e 15 falando a respeito do assunto. E hoje nós chegamos à terceira tentação, que é esta do poder político, do domínio sobre as forças e os poderes deste mundo. Então, é algo com que nós lidamos também todos os dias. E aquilo que nós chamamos de igreja, que é bastante diferente do que Jesus pensava quando falava de igreja, caiu nessas armadilhas do poder político, especialmente nos últimos 1.700 anos do cristianismo, aonde a igreja, assim chamada, foi descoberta pelo poder político, no caso do imperador romano Constantino, e se serviu politicamente da igreja, que era a única entidade, a única organização com capilaridade suficiente, com tentáculos em todas as expressões e segmentos sociais, econômicos, indo dos escravos e dos pobres até a algumas pessoas ricas que tinham crido em Jesus e no Evangelho, e sob o conselho de Lactâncio, escriba de Constantino, ele foi convencido de que, dadas as circunstâncias de rachadura, de fratura política em todo o Império Romano, provavelmente o único grupo com capacidade de coesão para juntar todos em torno do Império Romano, que passou, depois de um tempo, a ser chamado de Sacro Império Romano, de tão fundida que a Igreja se tornou com o poder político, o que de fato continua até os nossos dias, não apenas aonde começou originalmente, na Igreja Católica Romana, mas se expandiu em todas as versões de cristianismo, que é uma invenção do quarto século para cá. Antes do quarto século, como eu já disse trilhões de vezes, você tinha os do caminho, ou você tinha a igreja, quando todos estavam reunidos para orarem, louvarem, adorarem, edificarem-se mutuamente e reunirem-se para ajudar os pobres e necessitados, primeiramente entre eles, e a partir daí socorrer os necessitados que eles fossem encontrando na totalidade da vida. E foi assim, com algumas diferenças de abordagem, de compreensão, de entendimento, mas foi assim durante os primeiros 4 séculos, pelo menos até o início do ano 320,
Foi mais ou menos assim que a igreja veio, sem nenhum templo, sem nenhum poder. Quando não estava perseguida, já era um alívio. Quando estava perseguida, era o que se deveria esperar. Eles lidavam com uma outra consciência do significado de ser igreja no mundo, e no mundo hostil, como era o mundo romano, e profundamente enciumado. E também, dependendo do imperador, os caprichos do ódio ou da expressão política de devastação de um determinado grupo, como o grupo cristão, para entretenimento imperial e da população, acontecia de tempos em tempos, de modo que aquele grupo de cristãos já vinha frustrado, já era a quarta ou quinta geração de cristãos muito frustrados, porque o que lhes sobrava do ponto de vista público e político era sempre a perseguição, os espetáculos de expressão carnívora das bestas feras contra eles, ou deles queimando no fogo, ou sendo decapitados, mortos das maneiras mais desumanas, de tal forma que eles vinham cansados, 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 quando surge a tentação de Constantino. E a tentação de Constantino se tornou uma coisa praticamente insuportável de ser controlada pela igreja. Os bispos, então, não aguentavam mais tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta pobreza por amor a Cristo, e foram abrindo o coração com uma rapidez enorme quando os poderes deste mundo lhes foram oferecidos, quando eles foram poupados de pagar impostos, quando se tornou obrigatório praticamente tornar-se cristão para se ter algum privilégio naquela sociedade constantiniana, romana, quando benefícios sobre benefícios, benefícios de propriedades herdadas, de glebas doadas para a igreja, de antigos templos abandonados, entregues para serem transformados em catedrais, em pequenos lugares de culto ou grandes lugares de culto, e o privilégio de grandes proprietários que começou a ser dado aos bispos, de modo que em menos de 40 anos, aquilo que até então tinha suportado 300 anos de luta, de opressão, de angústia, de martírio, abriu as pernas, arreganhou-se para o Império Romano, para o mundo, e nunca mais fechou as pernas. Desde o quarto século até o dia de hoje, a gente tem uma igreja que canta a música da Rita Lee no pior sentido, não no bom sentido dela, me põe de quatro no ato. E é assim que durante esses 1.700 anos, não importando se era a Igreja Católica Romana, depois a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Russa, Ortodoxa Russa, a Igreja Ortodoxa Copta, depois o protestantismo se serviu dos mesmos poderes, só que com outras intenções. Depois aconteceu o mesmo com os anglicanos na Inglaterra, e depois da imigração dos cristãos europeus para o Mundo Novo, para os Estados Unidos da América, foi exatamente a mesma coisa. Foram para lá com a certeza de que eles estavam ungidos para serem o novo poder de Deus no mundo. E a perspectiva era a seguinte: Israel não deu certo. Israel só desobedeceu. Israel não conheceu obediências contínuas. Era, no máximo, um período de 20 anos, 30 anos, enquanto um rei bom
estava presente com alguns sacerdotes legais, mas logo depois eles se voltavam para Baal, para Astarote, para vários outros deuses, para os dagões espalhados por todos aqueles povos e nações, sucumbiam a essas tentações, e aí esses colonizadores do Novo Mundo nos Estados Unidos disseram: Israel fracassou. Nós somos o novo Israel, nós temos um destino manifesto, o Manifest Destiny. Era como eles intitulavam o que eles tinham recebido como designação divina para construir um mundo novo do outro lado do Oceano Atlântico, que fosse o novo Israel, que fosse um poder dominador, cristianador do mundo inteiro. Era um poder de cristianização planetária. Era isso que eles imaginavam que conseguiriam fazer à medida em que crescessem, que se organizassem. Já da Península Ibérica para cá, os portugueses e os espanhóis tinham chegado no resto da América Latina com suas espadas em formato de cruz e com as suas cruzes em formato de espada e saíram fincando os seus poderes de domínio que permanecem opressivos até aos dias de hoje. De modo que nós vamos falar hoje de uma tentação que é uma das mais recorrentes e repetidas na história da igreja. Embora a primeira tentação de transformar a pedra em pão, a igreja tenha feito também o tempo todo, qualquer coisa, para garantir a nossa sobrevida. Pular do pináculo do templo é o que mais aconteceu. E nos nossos dias é uma tentação recorrente, acontece em praticamente todos os grupos, em todo o mundo, qualquer um apela para essa publicidade, para esse marketing, para esse espírito suicida, para a manipulação da Bíblia, para o uso equivocado da Escritura, para ludibriar as mentes ingênuas, como eu passei 2 dias falando até ontem, e hoje a gente chega nesse ponto em que o diabo, tendo já sido vencido 2 vezes nas tentações propostas, levou Jesus a um monte alto. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nos diz, nos últimos versículos, que, de fato, Satanás mostrou a Jesus todos os reinos deste mundo. Aliás, não foram os últimos versículos de Lucas. Essa passagem, que aqui em Mateus é a última tentação, em Lucas ela está no meio. Depois do pedras em pão, lá se diz, e elevou o diabo, num instante, num momento o elevou, designando, mostrando, definindo que foi uma viagem de natureza subjetiva e mostrou a ele todos os reinos deste mundo, os descobertos, os conhecidos naquela época e a quantidade enorme, enorme de outros reinos, de outras nações, etnias e povos e riquezas e poderes que o mundo de Jesus, o mundo contemporâneo do Oriente Médio, do Império Romano, ou até mesmo dos indianos, ainda não conheciam. E os próprios chineses, havia uma quantidade enorme de gente do outro lado da Terra que nunca tinha sido detectada até então por povo conhecido, ou pelo menos a sua história não tinha sido descrita suficientemente no ambiente onde essa tentação de Jesus acontece de modo imediato. Satanás, todavia, o eleva. O texto de Mateus diz, subindo a um alto monte. É claro que de um alto monte ninguém vê todos os reinos deste mundo, mesmo que tivesse sido sobre o Monte Hermon, que é o monte mais alto daquela região, não se veria nada além de um pedaço da Síria ou do Líbano
e o norte de Israel e o oceano à frente, o mar Mediterrâneo, nada além disso. Portanto, não importa em que geografia tenha sido, o que caracteriza essa viagem é a subjetividade. É praticamente a viagem astral do negócio, é mostrar tudo num instante, mostrar todos os reinos, todos os reis, todos os poderes, todas as riquezas, todas as forças, todos os principados e potestades visíveis e invisíveis, todos os controladores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nessas regiões aonde espíritos tentam influir a mentalidade dos seres humanos, chamada por Paulo de regiões celestes, designando um mundo ultradimensional, aonde essas forças mediúnicas do mal, de acordo literalmente com o texto de Paulo em Efésios 2, interferem, atuam nos filhos da desobediência. Aí vem Satanás e diz: para que, Jesus? Para que? Para que todo esse caminho? Ele vem insistindo nisso desde o início. Por que passar fome? Tu podes transformar pedras em pães, em broas gostosas, aqui mesmo, nesse deserto, é tua. Abençoa e come. Muda a natureza das coisas. Não importam se elas não são o que são, elas se tornam o que tu desejas que elas se tornem. E assim tu alteras a natureza da tua própria criação. Faze isto para o teu conforto, usa do teu poder para o teu próprio conforto e benefício o tempo todo. E Jesus disse não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí vem a segunda tentação que nós vimos também no dia de ontem, que é essa da religião, do templo, da publicidade, do marketing, do atalho, de fazer todo mundo se curvar sem precisar do testemunho da vida, da existência, do amor, da graça, da cura, da misericórdia, do perdão, do acolhimento, daquilo que só cabe numa vida vivida um dia depois do outro, na presença de Deus, mas o diabo está sempre propondo um atalho rápido. Para quê? Se você pode, com uma outra mensagem, com uma nova abordagem, com outro approach, tu podes suscitar uma expectativa messiânica imediata. E tu vai ser poupado de tudo mais, que é horrível. Por que tu vais abraçar o horrível? Por uma questão de dignidade profética messiânica, de testemunho da Escritura? Se tu podes hoje, num salto, venceres a observação dos olhares da expectativa suicida olhando para ti no pináculo do templo, no lugar mais alto de Jerusalém, e se tu desceres no paraquedas dos anjos, todo mundo vai saber quem tu és, da noite para o dia, num instante, num momento. Tudo vira para o teu lado. É um poder que tu terás seguindo o meu conselho. E eu me torno conselheiro, porque eu sou o grande facilitador do teu ministério, te poupando de ter que viver uma vida fiel, dedicada, entregue, apaixonada, sofrida, resiliente, perseverante, misericordiosa, paciente, constante, cheia de impropérios, de perseguições, de blasfêmias contra ti. Para quê? Se tu podes, num salto, resolver. E Jesus disse: olha, meu caminho do Salmo 91 é nos meus caminhos, é no caminho da natureza dada a Deus para ser vivida por um ser humano. Não é uma bênção aos passarinhos.
É uma proteção de Deus aos seres humanos que andam no caminho reto do caráter e que andam sem provocar a natureza da própria criação. Não tentarás o Senhor teu Deus. E muito mais coisas foram ditas a respeito disso. E hoje, essa viagem astral mostra o mundo inteiro, mostra tudo, todos os poderes, e diz: olha, basta uma genuflexão. Basta tu te colocares de quatro no ato, aqui, na minha presença. É uma ajoelhada, é uma reverência, é só um reconhecimento. E não é um reconhecimento tolo, porque eu não estou te oferecendo o que seja produto de um estelionato. Eu estou te oferecendo aquilo sobre o que eu tenho poder. Eu tenho poder. E o próprio Jesus reconheceu que ele tinha esse poder, quando chamou de príncipe deste mundo. Mais tarde, aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, nada. Ele tentou colocar coisas em Jesus, anzóis para puxar. Se Jesus tivesse caído na transformação de pedra em pães, meu Deus, era um arpão na alma dele. Ou se ele tivesse sido socorrido por anjos naquela descida e instantaneamente virado um Messias aclamado, ele estava com um grilhão no pescoço de Satanás, puxando ele para lá e para cá. Agora Satanás diz: eu não tenho mais nada a perder. Agora é dizer: ajoelha que eu te dou tudo, 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 olha tudo. Me foi dado. No texto de Lucas, isso é dito explicitamente. Eu te darei todos esses poderes porque me foram dados. E o apóstolo Paulo também consente com essa realidade. É o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É o Deus deste século. É o príncipe deste mundo. Então, nem Jesus, nem os apóstolos negaram isso em momento nenhum, de que ele tinha poderes que lhe tinham sido conferidos pela desobediência humana, conferidos pelas adesões humanas, conferidas pela multiplicação dos aderentes em toda a sequência da história e da civilização humana. Não foram poucos, foram muitos os que se dobraram, os que se ajoelharam, os que pactuaram, os que fizeram qualquer negócio para terem uma fatia desse poder em toda a história humana. Por isso é que no Apocalipse, no capítulo 5, se diz que não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos, o livro da história humana e os selos da sequência da história da redenção. Ninguém, porque todos tinham se ajoelhado de um modo ou de outro ao poder maligno, ao poder satânico, conscientemente ou inconscientemente, por decisões lúcidas ou por acolhimentos, ainda que involuntários no sentido da lucidez, mas voluntários na perspectiva da avidez, do desejo, da posse, do sentimento, do auferimento e da posse daquilo que estava sendo concedido ou da possibilidade de alguma fatia de poder. E as pessoas fazem qualquer negócio quando enxergam o poder. Como eu, na introdução, já disse, foi aquilo que a própria igreja não resistiu muito tempo. Não resistiu de fato, em momento nenhum. Porque logo depois do Pentecoste, quando eles receberam as línguas
e manifestaram sabedorias que eles até então não tinham, e foi aquela santa balbúrdia em Jerusalém, aquele burburinho, que ninguém sabia o que era aquilo que estava de inusitado e glorioso acontecendo no meio daqueles galileus ignorantes. Foi uma receptividade tão extraordinária, foi tanta gente crendo, se batizando, que ao invés de pregarem em Jerusalém, irem para a Judéia, para Samaria e depois para o mundo inteiro, eles ficaram em Jerusalém alguns anos. E já começaram um conluio com os sacerdotes do templo. Gostaram do poder que os sacerdotes, logo depois da primeira e da segunda prisões dos apóstolos, começaram a conceder a eles. Depois da morte de Estevão, houve um apaziguamento, quando, de fato, eles começaram a descobrir que era melhor estabelecer um diálogo com os poderes sacerdotais do templo do que qualquer forma de enfrentamento. E foi assim que houve a primeira cooptação do grupo de discípulos pelo templo. Aí surgem os cristãos judaizantes, que foram os piores perseguidores de Paulo. Qualquer imperador romano perverso foi fichinha, foi só episódico na vida de Paulo. Os grandes perseguidores eram os cristãos judaizantes, os que se diziam de Jesus, mas praticavam os postulados dos mandamentos de Moisés contra Paulo, que era um libertário do evangelho da graça de Deus, e não negociava isso com ninguém, nem com coisa alguma, e padeceu. Todos os seus infernos praticamente vieram desse grupo que atiçava a perseguição, ou eles próprios perseguiam. Depois vieram as tentações das filosofias gnósticas, mas que não tinham nada a ver com poder político. Era mais uma sedução filosófico-acadêmica e de alguns outros grupos, até que chega Constantino com o próprio poder político encarnado na figura do imperador, e aí não saímos nunca mais desse trilho descarrilado do poder da política sobre a alma dos crentes. E não tenho tempo para discorrer a respeito disso com nenhuma minúcia, e muito menos ainda com qualquer que seja a generalização. Eu já fiz o suficiente. Para quem quer que tenha interesse em estudar melhor isso, pode procurar até no meu portal caifabio.net qualquer coisa relacionada à palavra cristianismo, e vocês vão achar vários textos que narram essas histórias. Ou quem quiser ler alguma coisa em sequência muito boa, leia o livro do Jacques Ellul chamado A Subversão do Cristianismo, que eu creio que já existe em português, e se não você acha em inglês, The Subversion of Christianity. Está lá para todo mundo ler essa sequência de corrupções e de como a igreja nunca conseguiu resistir um Messias político, com promessas políticas, do tipo de Constantino, que veio a ser um Messias político e foi chamado de o 13º apóstolo de Cristo, o grande salvador do que antes era chamado de evangelho e depois de Constantino passou a ser chamado de cristianismo. Por isso me dá erisipela quando eu vejo algum cristão com um pouco mais de lucidez referir-se a esse fenômeno que vem do quarto século para cá como sendo alguma coisa à qual eles pertencem. Eu não pertenço ao cristianismo, eu não creio no cristianismo. Cristianismo, para mim, é igual ao islamismo, é igual ao judaísmo, é igual a qualquer outro ismo. É um sistema doutrinário, filosófico e político e econômico fechado e que tem os seus objetivos totalmente herméticos e que não se abre como o evangelho da graça de Jesus, que se renova
de geração em geração, que se reaplica a cada nova condição da sociedade humana, da vida humana, da experiência humana. Ao contrário, o cristianismo é um engessamento, é um empedramento, é um endurecimento do que um dia foi um coração de carne e que depois se transformou num coração de pedra. É o que vocês chamam de cristianismo. Eu ainda vejo alguns teólogos, até lúcidos, dizerem: esse é o mau cristianismo, não é o bom cristianismo. Eu digo: meu Deus, qual é o bom cristianismo? Quando foi que ele existiu? Me expliquem. Essa terminologia é podre, é fétida. Sobrava antigamente a expressão evangélico, como Paulo diz aos Filipenses, lutando juntos pela fé evangélica. E eu me coloquei nessa luta, nesse bom combate, boa parte da minha vida, quase toda ela, lutando juntos pela fé evangélica, com a esperança de que os evangélicos, que eu já conheci tortuosos, defeituosos, ignorantes, burros e antagônicos à cultura, apavorados com saberes universitários, que diziam que qualquer conhecimento científico fazia a fé morrer. Eu já me converti nesse espírito, mas ainda havia sinceridade nessa ignorância. E eu tentei lutar junto à fé evangélica. E fui para as cabeças. Os pais de vocês sabem, os avós de vocês sabem, que eu fui para as cabeças, treinando pastores de manhã, de tarde e de noite, ensinando o que era evangelho para pastores, para crentes, evangelizando milhões, milhões e milhões em cruzadas, em televisão, em rádio, em programas diários, em entrevistas, em revistas, de todos os modos, todos os dias, tentando ver se havia uma transformação, uma conversão na consciência da igreja. E depois de muitas tentativas, de muitos anos, só Deus sabe quantas madrugadas acordando às 4 da manhã para ir para o aeroporto, para pregar o dia inteiro e dar entrevista o dia todo, voltar tarde da noite, quem sabe ainda para conseguir dar um beijinho nos filhos e partir de novo 4, 5 horas da madrugada, durante anos, anos e anos e anos e anos, pregando 12, 13 vezes no mesmo dia, sem falar na multidão que era atendida, tudo porque eu cria que era possível a gente lutar juntos a fé evangélica, por uma consciência simples. Eu gostava da palavra evangélico, porque ela designa aquilo que carrega a qualidade do evangelho, ou aqueles que carregam a qualidade do evangelho. E eu queria fazer parte de um grupo que carregasse a qualidade do evangelho. Aí chegamos no momento em que, na frustração total, na qual eu já vivia por 30 e tantos anos de ministério, vendo a coisa só piorar, nós jogamos a última cartada, eu pelo menos joguei a minha última, que foi a criação da Associação Evangélica Brasileira, e tentamos e colocamos debaixo daquele guarda-chuva 65% dos evangélicos do Brasil. Aí me deu uma esperança de que, quem sabe, com essa unidade, a gente conseguisse, no mínimo, estabelecer uma média evangélica ponderada de consciência e que todos assumissem aquela média ponderada de consciência do evangelho. Podia não ser ainda o melhor, mas já seria medianamente suportável. Mas depois do terceiro ano eu vi que eles vinham para mim e diziam: está lindo, é isso mesmo, está tudo certo, mas na prática, dentro dos seus guetos, dentro dos seus nichos, dentro dos seus reinados, dos seus impérios particulares, eles eram exatamente iguais ao Edir Macedo, eram exatamente iguais ao Malafaia, que ainda não era tão pior quanto se tornou, mas já era horrível. Eram exatamente iguais a todos os anteriores exploradores da fé que tinham aparecido. Eram horrorosos na sua intimidade. E eu dizendo: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Dando validade à expressão monstruosa disso tudo, porque eles não conseguem se segurar.
Eles se vendiam para prefeitos no nível mais baixo, para vereadores, os de menos importância, os pastores com menos importância, aos governadores logo depois. Ah, o governador tal está me prometendo isso, aquilo outro, eu vou conseguir isso, ele vai me levar para isso, para aquilo, tá? Vai me liberar verbas, vai facilitar acessos. A mesma coisa que Constantino fez e todo mundo repete porque dá certo. Aí depois eram os senadores, eram os deputados federais, era a bancada da Bíblia trabalhando aqui, da década de 80 em diante, para arranjar rádio para todas as igrejas, canais disponíveis locais para todos os pastores, para as denominações, arranjar verba de publicidade galopantemente grande, em tamanhos exorbitantes, que não tinham nada a ver com o alcance daquele grupo, tinha a ver apenas com uma determinação de cooptação do grupo e dos votos todos que aquele grupo supostamente traria. E eu fui vendo aquilo e via que não retrocedia. A cada eleição era pior. Quando nós chegamos em 94, eu já estava que não aguentava mais. Em 96, eu disse: agora eu estou me tornando cúmplice. Eu estou me ajoelhando com eles, embora eu não esteja de fato ajoelhado na presença de ninguém, nem tenha vendido a minha alma para ninguém. Eu estou me ajoelhando com eles, porque eu sou o presidente do grupo ao qual eles dizem pertencer e que abre uma infinidade de portas para eles, porque está também associado à respeitabilidade que eu tenho junto a essas pessoas todas, e a mídia também. Eu estou sendo cúmplice dessa maldade. Foi quando eu comecei a dizer que ia sair, que não queria mais, e aproveitei as decisões que eu vinha tomar em 1998 e, juntamente com o meu divórcio conjugal, eu me divorciei da instituição evangélica, eu me divorciei. Ninguém se divorciou de mim, fui eu que me divorciei de tudo. Mandei carta para todos, unilateralmente, saindo de tudo e dizendo que eu não queria mais, e recebi uma quantidade enorme de apelos da minha própria denominação. Eu tenho 5, 6 cartas pedindo para eu voltar. E eu dizendo que não, de outros grupos variados, até que o meu divórcio ficou tão consolidado, a minha disposição tão irreversível, que já não podendo me cooptar de volta, eles passaram a me tratar como um anticristo, um diabo, um samaritano doido, um satanás, um endiabrado, um endemoninhado, seja qual seja o apelido do Tártaros que você queira, eu já os recebi, e recebi olhando para os céus, sabendo que o mesmo sofrimento se cumpriu nos profetas que viveram antes de nós, os mesmos apelidos foram dados a Jesus, aos apóstolos, me sentindo na melhor companhia possível. E com o testemunho da Assembleia dos Santos, da Igreja dos Primogênitos arrolado nas dimensões celestiais em Cristo Jesus, a Igreja de todas as dimensões universais, dando testemunho que eu carrego no meu coração como pacificação absoluta. Escolhi o caminho mais difícil. Até aqui, graças a Deus, as lições que eu aprendi com meu pai me foram as mais preciosas, porque ele as aprendeu com Jesus. Que lições foram essas? A minha mãe dizia a vida inteira, e depois que meu pai partiu para Jesus, ela repetiu isso muitas vezes. O Caio foi a pessoa mais especial que eu já conheci, se referindo ao meu pai, porque desde que eu o conheci, ainda novinho, nem convertido ele era, ainda era um agnóstico. Ele nunca escolheu nada que lhe tenha sido dado o privilégio de escolher. Ele sempre disse: deixa os outros escolherem primeiro. Eu prefiro ser o último.
E depois que todo mundo ia lá e pegava tudo o que queria, ele pegava o que sobrava. E ele, daquilo que sobrava, ele transformava numa coisa tão maravilhosa, tão especial, que tudo mais que os outros tinham apanhado antes, porque era melhor, se transformava em coisa boba, porque chegava na mão dele e virava um outro produto, fruto do trabalho dele, da lapidação dele, do esforço dele, da inteligência dele, da dedicação dele. E eu disse a mim mesmo: eu quero ser como ele, porque Jesus foi assim. Nunca escolheu o caminho mais fácil. Sempre escolheu o caminho reto, justo. Podia ser a vereda estreita, aquela que ninguém escolhe, o caminho menos percorrido. Podia ser o prêmio que todos rejeitam, que ninguém quer, porque para chegar lá tem-se que passar por todos os sofrimentos, apedrejamentos, dificuldades e mais interpretações possíveis. Mas foi isso que ele escolheu para ele. Eu não quero escolher nada diferente para mim. Não sou um masoquista, de maneira alguma, não escolho nenhum sofrimento, mas eu escolho andar no meu caminho, não importa por onde tenha que passar, o meu caminho tem que ser trilhado segundo os passos de Jesus. Do contrário, qualquer outro atalho, qualquer outro desvio me colocará transformando pedra em pães ou pulando do pináculo do templo para tentar fazer um atalho para um reconhecimento espiritual, ou então posse de reinos e de poderes e de capacitações e de admissões de autoridade e de reverências para todos os lados. E você, para isso, se curva, negocia, faz barganhas, faz negócios. Diz: Senhor Jesus, é para a tua glória que eu estou fazendo isso, ó Deus, meu Pai, é para a tua glória que eu estou fazendo isso. Mas ninguém sabe. Como tem um grande líder evangélico, dos evangélicos atuais no Brasil, com esses evangélicos que transformaram a palavra evangélica numa abominação, que é exatamente o oposto da qualificação etimológica original que a palavra carregava. Virou essa coisa, essa geleca amorfa, essa coisa horrorosa. Um desses líderes, eu já contei aqui, para quem ouviu, era um cara que, pelo menos até há uns 30 anos, já era importante no país inteiro, no meio evangélico, mas o motorista dele contou para o meu amigo, pastor Túlio Barros, da Assembleia de Deus, que me disse, almoçando comigo, e o Nemuel Kessler, lá no Bacalhau de São Cristóvão, num lugar especial, que aquele cara, o motorista, disse que levava esse líder evangélico dos mais poderosos, uma vez por semana, a uma cachoeira, num lugar onde ele arriava as suas oferendas. Ele tinha uma origem que vinha daí e fazia alguns rituais de maneira malignamente intencionada contra os inimigos dele. E depois ia expulsar os demônios que estavam em conluio com ele. E os expulsava não em nome de Jesus, mas no seu próprio nome, porque ali tudo era sugestão ou cachê pago ao endemoninhado ou demônios acompliciados. Para se ter uma ideia, isso não inaugura uma era. O papado fez isso. Se associou às feitiçarias mais indiscriminadas e indescritíveis. E tantos outros fizeram a mesma coisa. Isso não é uma oferta exclusiva a Jesus, ela se repete de geração em geração com muitas caras, com muitas faces, sob muitos argumentos, inclusive o argumento da justiça, da luta contra a corrupção,
Às vezes você vê pessoas, em nome da justiça e da luta contra a corrupção, se corrompendo na mentira, transformando pedras em pães, pegando atalhos para cumprir a sua obsessão justicista. Embora isso seja feito em nome da justiça, mas o ajoelhamento é na presença do diabo, porque o que não é justo segundo Deus é iniquidade diabólica, que a gente está apenas fantasiando com os nomes de justiça sem que o sejam. De modo que os disfarces, os mascaramentos para esse poder de natureza política são os mais variados. E quando o representante político chega como um Constantino dizendo: eu estou dando força a vocês, eu não sei se vocês sabiam, mas Constantino se tornou fiel ao cristianismo que ele inventou e aos bispos do cristianismo que ele tinha na mão, com seus tesouros e poderes, fez isso o tempo todo sem se batizar jamais. Ele deixou para se batizar na véspera da sua morte. Por quê? Porque ele não queria perder o remanescente dos outros grupos religiosos que ainda o entendiam apenas como um favorecedor dos cristãos, mas que não era ele mesmo um cristão, porque ele tinha seus vínculos com as demais divindades do Império Romano, dos reinos greco-romanos. Então, para não perder esses nichos, que eram menores, mas eram importantes para ele, ele deixa para se batizar na véspera da morte. Como a gente recentemente assistiu, uma pessoa que fez coisa semelhante, frequente em todos os cultos por aí, enquanto interessou. Mas o compromisso, de fato, não era com nada, senão com ele próprio, e continuará sendo da mesma natureza, porque não continuou depois de tudo consumado, voltou tudo à vaca fria, exceto na cabeça dos que continuam com saudades dos privilégios que tiveram nos últimos tempos e do dinheiro que correu solto em abundância, que fez alguns desses indivíduos que já eram ricos na igreja se tornarem milionários e até bilionários, mais do que se possa imaginar. No entanto, o acerto de contas virá, ou com os homens, ou com Deus. Com os homens não se sabe, mas com Deus, com certeza absoluta. Está aqui o diabo dizendo isso a Jesus. Eu recebi esse poder. Não é falsa a minha palavra, e tu sabes. Todos esses reinos que eu estou te mostrando, cada um deles, olha cada glória de cada reino, olha o poder de tudo, de todos, tudo isso vai convergir para a tua mão. Jesus, no projeto do diabo, se transformaria no anticristo de Satanás. Todos os poderes na mão, mas obedecendo a um Senhor, que não quer aparecer, que não precisa aparecer. Ele quer se fazer representar de maneira absoluta, de maneira total, em obediência completa às suas pautas, aos seus interesses, aos seus caprichos. Outro pode aparecer, e quem quer que apareça, reunindo todos esses poderes, vira o homem da iniquidade, se torna o anticristo. E a ousadia do projeto diabólico é esse, é transformar Cristo no anticristo. Era transformar Jesus num anticristo. Como é transformar a igreja num anticristo, antievangelho. É tão óbvio, é uma tentação regular, recorrente, que não se afasta nunca. Todas elas voltam sempre, não se afastarão de nenhum de nós de geração em geração. Elas se repetem recorrentemente e como a história cresce nessa linha do tempo, que cresce de maneira espiralada, vai ficando cada vez maior,
Quanto mais a história se maturar na direção do fim, mais horrorosas serão as manifestações dessas tentações e as adesões a elas. Você está me entendendo? As adesões a elas. E são sutis. Tudo isso eu te darei. Tudo isso te darei se. Se. Esse se. A diferença entre ter e não ter está nesse se. Como eu ouvi muitas vezes, Caio, tudo que você ensina está certo, mas não dá certo. É o que o diabo está dizendo para Jesus, ó, está tudo certo, só não dá certo. Eu sei, você é um garoto novo, é um Messias jovem, cheio de ideais, de adrenalina messiânica. Ô, rapaz, preste atenção na minha sabedoria milenar. Eu tenho isso tudo da minha mão porque eu sei jogar o jogo, joguei e ganhei. É meu. E eu te dou. E não preciso aparecer. A cara pode ser tua, o nome pode ser teu, as expressões, os clichês, tudo que você quiser podem ter a máscara da tua fisionomia. Mas já não serás mais tu, mas eu em ti. E tu realizando o objetivo do domínio, e aí tem um subterfúgio satânico horroroso, que é mantém o objetivo do teu domínio, quando na realidade Jesus não veio para dominar. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Aí ele propõe uma inversão de significados. Você não precisa mais morrer, não precisa mais se dar, não precisa mais se esfolar de paixão. Você pode atingir um objetivo e caminhar para a dominação, para o controle. Essa coisa de livre-arbítrio é idiotice de santarrões. De fato, a inteligência pragmática diz que o negócio é controlar, é não dar alternativa, é tirar o livre-arbítrio, é dominar, é causar dependência. E tudo isto, esse controle de mentes, esse controle de inconscientes, essa sugestão de sonhos, de pensamentos, de pesadelos, de pânicos, de medos, de sugestões insuportáveis. Tudo isso será dado a ti e tu vais usar para constranger qualquer um. Não haverá nenhuma autoridade, nem em Roma, nem em qualquer outro lugar do mundo, conhecido ou desconhecido, que não se dobre diante de ti, dos poderes que eu vou conferir a ti, que são meus e eu te transfiro. E aí você planta o reino de Deus na terra. Não é isso que você quer? Chamar o reino de Deus no peito, na raça, para implantar aqui com armas, com espadas, com escudos, com força, com violência. O reino de Deus segundo Satanás, o reino de Deus segundo o diabo, o reino de Deus que vem para matar, roubar, destruir os diferentes, os que não são como nós, o reino de Deus da excludência, o reino de Deus das discriminações, o reino de Deus das marginalizações homicidas, o reino de Deus das impiedades, o reino de Deus da acumulação de recursos, de dinheiro, de poder nas mãos de uns poucos que estejam dispostos a fazerem a tua vontade, sem se importarem com essa filosofiazinha barata de que os fins não justificam os meios.
Ao contrário, o objetivo não importa por que meios você chega lá, o negócio é alcançar. O negócio é alcançar. Tudo isso eu te darei. Aí Jesus ouve, sabe que é isso mesmo, mas sabe que conquanto seja verdade, é verdade e mentira. Como aqueles conceitos que eu estabeleci no meu livro Enigma da Graça, na introdução, e um deles é de verdade e mentira, que você encontra no livro de Jó para todo lado. Eles mesmos falam da verdade besuntada de mentira, assim como falam da mentira besuntada de verdade. Era verdade. O poder, nesse sentido, do mundo, deste mundo, desta morte, deste aeon, dessa era, desse estado de coisas, está nas mãos do príncipe deste mundo. Agora, a vitória de Jesus estaria em poder dizer o que ele disse. E ele nada tem em mim, nada. Não tem um anzolzinho. Ele não deixou uma minhoca de sedução em mim, nada. Eu varri tudo, tudo, absolutamente tudo. Quando eu disse, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele tu darás culto. Ele não está prometendo caminhos fáceis. Não está prometendo nos poupar de aflições. Ao contrário, ele diz que no mundo nós teremos aflições. Ele não nos poupa de tentações. Ao contrário, a semelhança de Jesus, conforme Hebreus 4,15, somos tentados em todas as coisas. A semelhança de Jesus, a diferença é que ele nunca cedeu ao pecado, à tentação, que com o pecado vinha. É por isso que ele pode ser o sumo sacerdote que se solidariza comigo, porque foi tentado em todas as coisas, a minha semelhança e não caiu em nenhuma, e eu caí em todas. Por isso ele é o meu intercessor, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é aquele a quem eu recorro, é a quem eu imito, é como eu quero andar, é como eu quero ser, é como eu já sou dele e como me tornarei andando com ele. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, não importam as consequências, com cabeça ou decapitado, abençoado ou amaldiçoado, possuindo ou despossuído, tendo ou nada tendo, experimentando meios abundantes ou esvaziado de todos os recursos. Não importa. Estou seguindo a Jesus Cristo e deste caminho eu não desisto. Que acabou virando marchinha de carnaval neopentecostal, mas eu já cantei isso nos anos 70 com muitas lágrimas nos olhos, quando era um hino de compromisso sincero dos cristãos com Deus. Estou seguindo a Jesus Cristo. E deste caminho, do Evangelho, não da igreja, do Evangelho, eu não desisto. Agora olhe e veja, os que têm conhecimento histórico dos últimos, pelo menos 1.700 anos, verão que a igreja caiu em todas as arapucas políticas, em todas. Que ela desenvolveu uma ideologia para cada proposta ideológica. Nos dias do imperador Constantino, apesar de Paulo ter denunciado a ideologia do império, em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, ele faz uma denúncia à teologia do império. A existência do império, quando diz Ele, Cristo, Ele, o Pai, nos libertou do império
império das trevas e nos transportou para o reino. O reino era entendido como algo legítimo, que se atinha às suas fronteiras definidas. Assim eram os reinos. Os impérios não respeitavam domicílios nem fronteiras. Os impérios queriam assambarcar tudo. Os impérios cederam à tentação do domínio absoluto, do tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Paulo denuncia isto, denunciando assim o Império Romano, na cara do Império Romano, que era o único império em vigência naqueles dias. Era o único grupo político que recebia o nome de império. E Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas. Era como em plena ditadura dizer, ele nos libertou da ditadura das trevas. Era como em meio a uma república religiosa fanática como a do Irã dizer, ele nos libertou da república da dominação fanática e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Era uma denúncia ao império, em contraposição ao reino, que carregava a ideia de legitimidade, de transferência dinástica ou de aprovação da maioria do povo no reconhecimento de que uma dada pessoa tinha o direito, ou poder, ou a experiência, ou a maturidade para presidir o povo dali para frente. Havia uma diferença que não era sutil. Mas, nos dias de Constantino, apesar dele ser o imperador, foi transformado no 13º apóstolo e se desenvolveu uma teologia imperial que dava valor e significado à evangelização transcultural, transétnica e transideológica da igreja. Ela podia ir para o mundo inteiro em nome daquele imperador que era o representante de Cristo, era o 13º apóstolo, era o inaugurador de uma nova era, e estabelecer aqueles postulados, muito mais os do império do que os do reino de Cristo, é claro. Porque à medida em que o poder político vai crescendo, o reino de Deus vai se encolhendo. Porque o reino de Deus não é uma demonstração política exterior. O reino de Deus, Jesus diz em Lucas 17, está dentro em vós. Paulo diz, o reino de Deus não é comida, nem é bebida, nem é opulência, nem são castelos, nem são expressões de exterioridade. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que só cabem aqui no coração, aqui no coração. E aí, foi inventando para cada situação uma teologia. Quando precisaram se relacionar com os reis locais de grupos menores, a teologia do reino de Deus foi desenvolvida para se adaptar àquela realeza. Você veja que até o dia de hoje, assistindo a coroação do Charles III, lá na Inglaterra, o Charles III na Inglaterra, você viu como ele é o representante, é o cabeça da igreja da Inglaterra. Ele diz, tem uma teologia toda de que ele é a representação do domínio de Deus. Através da coroa e expressão do domínio de Deus através da igreja e dos poderes constituídos na política. O cristianismo sempre deu esse jeito. Quando, por exemplo, nos Estados Unidos da América veio a vigir a democracia, você vê que as igrejas de modelo que mais cresceram desde o início lá foram aquelas congregacionais, onde o povo democraticamente elegia o seu pastor. Um governo democrático, uma igreja democrática, com sucessão mais ou menos semelhante à dos presidentes, de 4 anos ou 5 anos, nesse mesmo rodízio. Vão fazendo adaptações. Aí vocês vejam, por exemplo, aqui no Brasil, no tempo da ditadura, surgiram os pastores dinásticos,
que ficavam 20, 30 anos no poder. Porque se era assim no Estado constituído, por que não seria assim na Igreja Constituída, que se declarava como obediente ao Estado e às suas autoridades, não importando a natureza ideológica, os princípios, as práticas, as tendências, aquilo que se advogava como pretexto de dominação, não interessa. É uma autoridade? Foi constituída por Deus. Aí interpretavam Romanos 13, valendo qualquer coisa em qualquer direção. Se está aí, foi Deus que estabeleceu. Vamos fazer caramuru, caramuru, nos dobrarmos diante desses satanases, porque a teologia foi mais adiante e disse que esses satanases foram postos para serem objetos da nossa obediência, foram postos por Deus. Quando, na realidade, Paulo, em Romanos 13, só está lidando com um princípio. Quando a autoridade é boa, ela louva quem pratica o bem. Quando ela é má, ela pune a quem pratica o bem e exalta os que praticam a maldade. Então, há uma referência do que seja a autoridade de Deus e não seja a autoridade de Deus ali. Está praticando o bem? Está deixando as pessoas viverem em paz, no mínimo? Não está explorando de maneira devastadora até a morte? É minimamente razoável? Não por amor a Deus, mas por amor à sociedade, a gente vai contribuir com o que pode. Agora, se levanta para matar, roubar e destruir, eu serei um desses que serão destruídos, ou mortos, ou vilipendiados, mas eu mesmo não me entregarei. Eu estou do lado dos apóstolos e dos profetas. Eu sigo a Jesus de Nazaré. O meu caminho pode me levar à cruz, me levará, com certeza, mas eu sou filho da ressurreição que já está selada como penhor da minha glória em Cristo Jesus, da incorruptibilidade que é minha em Jesus, se eu andar segundo os seus passos. Agora, é interessante é que quando o diabo diz isso, a maioria de nós pensa apenas em poderes políticos imediatos, mas na realidade a gente está falando, quando o diabo está dentro dessa equação, ele é que está dizendo: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Quando a gente chega nesse ponto aqui, alguma coisa aqui saiu do... Opa! Quando a gente chega nesse ponto, a gente está aí, você está ao vivo, então tá bom. Quando a gente chega nesse ponto, a gente não está falando só de poder político imediato, a gente está falando do que está por trás do poder político. É interessante porque a Bíblia não fala muito disso, não fala. A gente começa a ouvir um pouco mais disso nos Salmos, em alguns Salmos, quando fala que o Senhor, o Adonai, preside na Assembleia dos Benai Elohim, dos anjos superiores, dos principados e potestades. O Senhor Supremo preside sobre eles. A gente vê em alguns salmos em que não se está falando de deuses ídolos dos povos, mas de deuses angelicais caídos, de príncipes, principados espirituais. A gente lê no livro de Jó essa mesma assembleia de principados dominando reinos variados deste mundo, na presença do Senhor Deus. E do pedido de Satanás naquela assembleia de anjos, de principados, de potestades espirituais, para molestar a Jó. A gente começa a ver essa ideia de principados e potestades espirituais se desenvolver mais no exílio em Babilônia, onde a riqueza desses conhecimentos sobre os outros deuses eram bem maiores do que na expressão da compreensão imediata dos israelitas.
Eles tinham aprendido muito durante os 430 anos sobre os deuses do Egito. Mas quando eles foram para a Babilônia, eles foram de fato para o nascedouro da civilização humana contemporânea. Eles foram para a terra de Abraão, da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus. Já tinha acontecido, portanto, o dilúvio, já havia a epopeia de Gilgamesh, havia a história e os contos dos Anunnaki, que eram equivalentes aos Nefilins, equivalentes aos filhos de Deus que geraram com as filhas dos homens os gigantes poderosos que dominaram toda a antiguidade e corromperam a natureza humana e da criação. Era a mesma equivalência que a gente encontra. E foi nesse outro lugar, de onde originavam-se os babilônios, de onde estavam os caldeus, vieram os babilônios, os medos, os acádios, depois os persas. E foi especialmente na época dos persas em que essa teologia se desenvolveu mais na cabeça dos judeus. Foi no período da ausência do templo, que tinha sido destruído alguns anos antes por Nabucodonosor. Foi nesse período de 70 anos onde eles conviveram com caldeus babilônios, com medos e persas, e um pedaço de convívio com a cultura que se espalhava dos gregos no movimento de helenização que já estava ecoando pela terra. Naquele período, onde também as filosofias gregas viajavam, onde os ditos de Zaratustra estavam presentes, onde havia algumas outras expressões de conhecimento espiritual extremamente sofisticadas e que influenciaram os judeus que tinham acabado de criar, porque não tinham templo, criaram as sinagogas, que eram lugares de reflexão teológica, de leitura da Escritura, de tradução, de copismo, de ensino para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, acerca da lei, dos mandamentos e daquelas que eram as questões levantadas. Aí começaram a surgir várias novas concepções que a gente depreende, por exemplo, no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um livro carregado de presenças de seres de outras dimensões. Começa com aqueles girantes, aquelas rodas com cambotas e olhos em volta. Começa assim. O livro todo é entremeado por essas manifestações de seres celestiais poderosos chegando, entregando mensagens, se afastando de maneira horripilante, que nem o profeta aguentava a presença, caía, desmaiava, não suportava ficar em pé, panicava. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei com ele, contigo. A mesma coisa no livro do profeta Daniel, onde tudo isso vai crescendo. É lá que a gente ouve pela primeira vez a expressão, o termo vigilante, que é o mesmo que a gente encontra no livro de Enoque, que diz que os vigilantes é que desceram sobre o Monte Hermon, 300 deles, e fizeram um pacto de mesmo que aquilo destruísse a vida deles na presença de Deus eternamente, eles iriam possuir as mulheres filhas dos homens e iriam gerar eles próprios uma geração deles na terra, uma geração de dominadores deste mundo, em carne e sangue. Vigilante é a palavra que Daniel usa. Ele fala do anjo Gabriel, fala do príncipe Miguel, que é um principado, diz que Miguel é o príncipe de Israel, principado de Israel. Mas ali mesmo em Daniel ele fala do príncipe da Grécia, ele fala do príncipe da Pérsia, que fez oposição nas regiões celestes a Miguel, a ponto de Gabriel ter demorado 21 dias. Você veja como não são coisas instantâneas. A gente está lidando com um mundo de criaturas
que pode ser regulado também na perspectiva do espaço-tempo. É Gabriel que disse, por causa da luta celestial de Miguel sendo resistido pelo principado da Pérsia, eu demorei 21 dias para vir te dizer que a tua oração foi ouvida e que tu és um homem muito amado. É ali no livro de Daniel que ele diz: e eis que eu vi um vigilante voando no céu, trazendo uma palavra, levando uma mensagem. É naquele período que a vida, a leitura da Escritura, do Velho Testamento, vai se enchendo mais de anjos e de nomenclaturas, e de principados, e de potestades, e de tronos, e de soberanias, e de coisas e dimensões superiores, que até então não havia menção delas no passado. No passado só havia anjos do Senhor ou o anjo do Senhor, que era o Cristo antes de Jesus, mas não havia essas designações que foram todas aprendidas no período do cativeiro. E depois dele, naqueles 400 anos entre Malaquias e a chegada da revelação de João Batista falando de Jesus, naquele período chamado intertestamental, é que muitas dessas coisas se desenvolveram na consciência espiritual dos grupos judeus os mais diferentes, especialmente dos que se dedicavam à meditação, como monges no deserto, e que foram os que mais se dedicaram à compreensão dessas múltiplas dimensões sobre nós. Então, voltando ao texto, quando a gente está falando aqui de que o diabo diz: eu te darei os reinos deste mundo, ele está dizendo: olha, todos os principados e potestades que estão sobre todos esses reinos e que darão todo o trabalho a todos aqueles que quiserem te servir, ou andar contigo, esses todos estarão também sobre o teu domínio. Eu entrego tudo aquilo que se entregou a mim, eu entrego a ti, com uma condição: que tu reines em meu nome, que tu uses o teu nome para fazer a minha vontade no mundo, que tu uses as tuas terminologias, os teus ditos, aquilo que tu desejas que as pessoas creiam como fé, pode transformar em crenças sistematizadas, dá para o povo, desde que tu faças isso em teu nome, em obediência ao meu desejo, à minha intenção, ao meu objetivo, às minhas finalidades. E aí é que, nesse sentido, o cristianismo se tornou a expressão daquilo que Jesus negou-se a fazer. Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Agora, nós usamos o nome de Jesus, usamos os batismos, a ceia, os sacramentos, falamos promessas de Deus, citamos a Bíblia. O diabo adora citar a Bíblia, como a gente viu anteontem e ontem. Adora. Aqui ele cita o Salmo 91, que é o mais poderoso salmo de proteção. Você veja onde ele chega, como ele se mistura com Deus, com a Bíblia, com a Escritura, com Jesus. Agora está aqui dizendo a Jesus: olha, põe a tua cara para fora. Pode usar teu próprio nome, mas desde que tu faças conforme a minha vontade. A glória é tua, mas a vontade cumprida é a minha. E eu tenho os meus objetivos, que a gente lê na carta, na epístola, no Evangelho de João, no capítulo 10, que esse ladrão, seja ele ladrão humano, ladrão espiritual, ladrão de qualquer natureza, vem sempre para matar, para roubar, para destruir. Então você que anda assim numa ingenuidade brutal, e eu sei que muita gente se entregou a isso no curso dos tempos e ultimamente também, na maior ingenuidade, na total ignorância, em absoluta manipulação que pode ser atribuída apenas aos crentes.
não aos pastores. Os pastores sabiam o que estavam fazendo e de que poder eles estavam se alimentando. E quando usaram o nome de Jesus para manipular vocês, todos eles já estavam de quatro no ato, na presença do diabo, do príncipe deste mundo, do Deus deste século. Que essa palavra, que eu preciso terminar agora, porque eu já falei 1h20, entre no seu coração de algum modo e que você fique sabendo de uma coisa: quando a gente resiste, guarde bem o que eu estou lhe dizendo, quando a gente resiste, olha como tudo termina. Com isto o deixou o diabo. A gente tem alívios, tem folgas. A gente resiste, como o irmão de Jesus, Tiago, ensinou. Resistir ao diabo, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistam. Não deem um passo, 1 milímetro atrás, sem barganhas, com Deus, quanto mais com o diabo. Com isto, o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. E eis que vieram anjos e o serviram. Aguenta firme, mesmo que você tenha que ficar sozinho, sozinho. Não ceda, não negocie, não faça negócios com o príncipe deste mundo e com seus principados, suas potestades, seus tronos, suas soberanias, seus poderes. Não faça, porque aí você vai receber aquela ajuda da morte, a mão de Satanás em seu favor. Vai te dar tudo e vai te roubar a própria alma. Mas resista, porque ele deixa. Ele não aguenta a fidelidade amorosa, apaixonada, contínua e perseverante diante do Senhor. E aí vêm os anjos e nos servem. Vêm os anjos e nos socorrem. Eu não tenho tido muita coisa, ou quase nada sobrando. A minha vida inteira eu nunca tive nada sobrando. Mas nunca tive anjo faltando. Nunca tive nada sobrando. Mas nunca tive o socorro dos anjos me faltando. Repita comigo. Eu nunca tive nada sobrando. Mas nunca tive o socorro dos anjos me faltando. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, e os anjos do Senhor servirão a mim e a você e a todos nós. Senhor Jesus, que essa palavra singela, simples, saída da espontaneidade da minha mente, do meu coração, tenha chegado com espontaneidade ao coração de muitos e que chegue ao coração de outros milhares que verão e que aprenderão, não só agora, mas no curso dos tempos e das gerações, porque essa palavra que eu estou pregando não tem prazo de validade. Vai ser útil para os nossos netos, bisnetos e para gerações variadas, porque é a verdade irretorcível do Evangelho de Jesus que está proclamada em nome dele. Amém. E eu quero pedir a você, antes de sair, para deixar o seu like aqui e também aqui na descrição desse vídeo, no seu computador, você lê aí embaixo. Neste link você encontra sugestões, outras plataformas para seguir o Caio e modos de contribuir com o trabalho. É aqui, caiofabio.net/links.
Lá tem todas as perguntas que você tem. O que eu posso fazer para ajudar? Porque eu estou aqui, mas tem gente trabalhando para que eu esteja aqui. Tem gente editando, gente recortando, gente colocando no ar, gente colocando nas plataformas, gente trabalhando nos programas que eu estou fazendo para serem lançados ainda. Tem muita coisa acontecendo que você só vai ver daqui a um tempo mais. Por favor, continue ajudando e faça isso com a maior pureza, simplicidade, espontaneidade sincera do seu coração. Um beijo, fiquem com Jesus e até amanhã, com a graça de Deus. Tchau.